Edu Lopes Podcast. Esse ano de 2024 vai ser incrível. Muita gente bacana, histórias profissionais. Você tem que se espelhar nessa galera que está vindo aí, gente notável. E hoje é exatamente quem eu recebo, o DJ Léo Lima, um cara que tem uma performance incrível, uma notoriedade, uma campanha profissional na área de DJ, apresentador também, faz algumas apresentações, shows, festas, enfim. E um grande amigo meu. Léo, seja bem-vindo. Gratidão. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Léo Lima. E papo reto, como diz aqui a nossa querida apresentadora Roberta de Moraes. Léo, conta um pouquinho dessa trajetória. Quantos anos na área, mas fiquei sabendo que não era isso que você desenvolvia no começo da sua carreira. Conta pra nós aí, pro nosso público. Bom, na realidade, minha relação com a música, ela se inicia já na minha infância, né? Eu participava em Poços de Caldas, onde meus avós tinham apartamento. Lá você tinha aquelas fontes luminosas que rolavam músicas. E eu, muito pequenininho, isso com menos de 10 anos de idade, eu me fazia passar por maestro regendo aquelas músicas. Daqueles coretos, né? Justamente. Sei. Que são fontes luminosas, Sei, né? sei. Os Poços de Caldas era a famosa cidade da lua de mel, né? Todo casal que ia para lá, depois assim que casava, ia ter a lua de mel lá. Nessa mesma época, a gente já fazia uma situação de simular banda, baseado nos palcos de Elvis Presley e Beatles, né? Isso década de 70. Eu ia te perguntar, Década de 70. E aí o que acontece? Já na década de 80, eu comecei a fazer parte de uma coisa que era muito comum na nossa infância e adolescência, que eram as equipes de som, os bailinhos de garagem. A coisa ela eu tive bailinho de garagem, mas eu fui muito rejeitado nesses bailinhos. Bailinho na porta de, sabe, assim, no terraço de casa. Só que eu era muito feio. Pensa num cara feio. Eu promovia a festinha e eu ficava só no som, porque era o lugar que eu podia ficar. Entendeu? As mulheradas, nada do Edu Lopes, que esse cara Então, muito bem-vindo feio. ao time. E as domingueiras, né, Léo? Sim, na realidade, se a gente falar de Zona Norte, a Zona Norte ela é marcada por 3 clubes. Espéria Tietê. Clubes oficiais e o Acre Clube. Na realidade, O acaba sendo Acre, o ali Acre. no São Bento. Mas no São Bento já, não, no... Jardim França. França, pô. Entendeu? França. E o Acre, Perto para do mim, Horto. o Acre, para mim, ele foi fundamental, porque ali residia a cultura da Black Music da virada da década de 70 para 80, e era a base da onde a gente fazia os nossos bailinhos de garagem no começo da década de 80. Black Music. Black Music, que é o funk, né? O verdadeiro funk. Tá. O verdadeiro funk. E o que acontece? A gente começa a desenvolver a partir de 84, umas equipes de som que começam a fazer algumas coisas que começa num bailinho de garagem e de repente acaba indo fazer o casamento de alguém que esteve num bailinho de garagem. Olha só. Você entendeu? Mais tarde, nós tivemos a possibilidade de conhecer um buffet muito tradicional que não existe mais na Zona Norte, chamado Buffet Marrom Glacé. Marrom Glacé, eu me lembro. Ficava na frente, inclusive, do CPUR, do outro lado da rua, né? E ali foi quando eu comecei Você a ter tá falando do CPUR, Alfredo Pujol ali, né? Isso, Tá. Quartel do Exército. Eu lá. fui rejeitado no CPUR. Olha só, a minha carreira foi rejeição total. Além de ser rejeitado nos bailinhos, o Maurício tá rindo aqui da produção, mas é assim, fui rejeitado no CPUR porque eu dei uma estilingada, né? E aí eu fui fazer o exame de vista para servir o CPUR. Sim. E não passei no CPUR. Mas voltando ao Léo Lima, que eu estou interrompendo, vamos lá, Léo. Então, e aí o que acontece? Quando, na minha adolescência, nessa situação de bailinho de garagem,
Coincidentemente, eu iniciei a minha primeira profissão lá no Tucuruvi, no Bradesco. E aí o que acontece? Eu pegava meu pai, levava para o mapping, fazia os carnezão, comprava tape deck, equalizador e juntava com outras pessoas que tinham outros equipamentos. Então, a gente era uma equipe de som mesmo justamente por causa disso. Um tinha um amplificador. Tá, cada um entrava com pouco e tal. E era gratuito esses... Total. Garagem e tal, era só puro prazer, Sim, diversão. sim. Mas você trabalhava com o que nesse momento? Ou Então, ainda não? no só começo, falando você 18 eu era anos. bancário, né? Bancário. Fui bancário de 83 até 87. No Bradesco Tucuruvi eu comecei como... seria o office boy, né? Que é o contínuo. Nem fala, eu já fui também. já fui descontínuo. Vai falar que você foi rejeitar também não, como contínuo. Léo, fecha essa porta. E aí... Aí eu fui operador de telex, né? Telex, gente. Olha isso, velho. Operador de telex. De operador de telex, caixa. Em 1987 eu deixo o Bradesco, né? E em 1987 eu adentro as fileiras da Corporação da Polícia Militar. Você tá falando da Rota? Então, a Rota ela chega para mim 1 ano depois de eu formado. Eu formei em 88. Quanto tempo para se formar na militar? Eu não sei como é que é os dias de hoje, Mas né? na época... Na minha época, era uma média de 6 a 8 meses o curso de formação de soldado. Tá. Na Polícia Militar, na realidade, eu fui aluno de uma divisão do Comando de Policiamento de Trânsito, né? O Gabinete de Ensino e Pesquisa, que, pelo fato de eu ter tirado uma boa classificação, eu não queria saber de trânsito, eu queria a rua, né? Eu queria infantaria. Aí eu fui para um batalhão de área, o 5º Batalhão, 1ª Companhia, que fazia ali a região do 9º DP, na Rua dos Camarés, ali próximo à penitenciária mesmo, tá. Ali do Carandiru, ali na região do final da Luiz do Mobilares, ali, bem bacana. Onde tem o estúdio do Silvio Santos. Nossa, sim, aí tá ali Baleonel, para. Vai me contar muito. Que você ia assistir as apresentações do Silvio. Não, eu trombava. Você chegou a ver o Silvio? Trombar com ele? Trombei com ele, eu em viatura, né? Ele indo trabalhar, e eu numa viatura do lado do carro dele. Legal. Cumprimentava. Que ali tem o Jaça, né? Que sim. Ele corta o cabelo no Jaçanã e tal. Nunca soube, mas... E aí o que aconteceu foi que em 1989, comigo foi tudo muito precoce. Na área militar foi tudo muito precoce. Eu entrei com 1 ano de polícia, eu já estava fazendo parte daquilo que se chama, entre aspas, da elite da tropa, né? Estava no 1º Batalhão de Choque. E da mesma forma que eu entrei muito rápido, eu também saí. Saiu muito rápido. Saí. Porque era vocacional. Por que você quis entrar na polícia? Desculpa, rapidamente. Meu pai foi policial militar, tá. Né? E eu tinha uma situação também de eu gostar muito, porque a carreira policial militar, ela abrange muito mais do que aquilo que se pode imaginar. A polícia, ela muito mais salva do que prende e tal. Aqui as pessoas dão ênfase a um lado. A minha época, você não tinha ainda o resgate. Então, o resgate era feito por vocês, né? Justamente. Maurício, pode jogar aquela imagem do Léo aqui? Hoje a nossa produção técnica é Maurício, né? Maurício não é fraco. Eu vou entrevistar o Maurício, ele é trompetista, tem umas histórias. Mas tudo bem, vamos voltar ao assunto então. Aí o DJ, agora chegou o DJ Léo Lima. E aí, em 1990, eu deixo as fileiras da Polícia Militar, porque uma curiosidade, né? Na Polícia Militar, eu não fazia bico de segurança, eu já fazia bico de DJ. Caraca. 1989, eu fazia as domingueiras do Clube Guapira. Eu conheço o Guapira, gente. Também eu fui rejeitado no Guapira. Brincadeira. Não, gente, eu não quero falar sobre a minha trajetória masculina. Você deu um psicólogo aí? Não, bullying. Eu tomava café de bullying. Já que é isso, aqueles copos duplos. Mas continua, Léo Lima. Então, você...
Na Polícia Militar, quer dizer, totalmente antagônico, né? Sim. Assim, de um lado ao outro, Sim. você com a Polícia Militar, com tudo que é determinado pela polícia, carreira, disciplina e tal, você tinha esse lado da criatividade do Sim, DJ. aliás... E na polícia eles sabiam que você fazia isso? Sim. Tá. Na verdade, assim, eu acho que a vida da gente, a gente passa por diversas situações e, metaforicamente, a gente pode usar a teoria do pedreiro. Que você vai lá, você tem aquela areia grossa, cheia de coisa, você joga a areia para dentro da peneira, as pedras que não te interessam você joga fora e fica somente com aquela areia que interessa para você construir a sua vida. Então, da Polícia Militar, eu trouxe muita coisa bacana. Hierarquia, disciplina, comando, né? A formação é incrível. Sim. E aí o que acontece? A gente... Guapira, né? A gente, em 89, a gente é chamado para fazer o Guapira. Por quê? As pessoas que estavam no comando dessa domingueira do Guapira foram pessoas que nem... Vou citar um nome especificamente, Edilson Vilas Boas, que é o cara que eu tive a primeira equipe de som, né? Mais tarde, detalhe, ele também se tornou policial militar. Olha só. Até o fim da carreira. Tá vivo? Tá vivo. Teu amigo ainda? Amigão. Zona Norte. Zona Norte, total. E aí, tudo bem, você montou isso, mas em que momento você saiu da polícia? Então, por quê? Na verdade, a minha condução com a música e o idealismo de um soldado, ele pode ser muito perigoso para a vida desse ser humano soldado. Porque você entra nessa profissão assim muito cedo, né? E totalmente ainda desprovido do quê? De maturidade. Sim, você vai desenvolvendo a maturidade. Que você tá fazendo. Idealismo. Morre pela profissão, Sim, vamos dizer. Total. Para salvar o indivíduo. Você não pensa em duas vezes em dar sua vida por aquele que diz com um 9-0. Isso naquela época, né? Eu digo que até hoje também. Né? A Polícia Militar, meu pai também, meu avô foi coronel da PM, enfim, aí é uma outra história. Realmente eles trazem uma história de vida, são uns heróis anônimos. Sim. E hoje aí não vamos entrar nesse veio, porque senão vai desfocar aqui. Muito bem, e aí esse idealismo te tirou da Polícia Militar? Na realidade, assim, a paixão, porque como a coisa aconteceu muito rápido, eu também me assustei com isso. Porque eu chegou um determinado momento que eu falei, eu vou ter que mudar a minha forma de ser, né? E eu não sei se eu vou conseguir controlar eu vou usar uma palavra metafórica aqui, mas eu não sei se ela seria excessiva, mas eu não sei se eu vou conseguir controlar um monstro que eu estaria criando dentro de mim. Entendi. Necessário para ser um escudo da sociedade. Tá. Né? Tropa de Elite não é ficção. É algo contado numa linguagem cinematográfica. Sim. Nos seus 2 episódios, ele é muito real. Sim. Você tem muita coisa ali que é extremamente fictícia, né? Mas ele é muito real. E eu não vou mentir, eu fiquei com medo daquilo que eu poderia me tornar. Eu fiquei com muito medo daquilo que eu poderia me tornar. No sentido de todos os valores, porque assim, eu sou muito família. O maior presente que Deus me deu na vida foi os pais que eu tenho. E o segundo maior, os filhos. Né? Dentro desse... E o maior legado que eles deixaram foram os valores. A educação, sempre os valores será. Cristãos. E aí o que acontece? Com medo de impactar tudo isso, porque chega uma hora que isso tudo entra em conflito. Lógico. Essa paixão pela música, ela veio à tona. E numa época que eu era muito visionário. Eu tinha a ideia de uma Tomorrowland na década de 80. Ou seja, de fazer um DJ. Uma coisa que a gente tem em comum,
nós atuamos muito em palcos de formatura. É verdade, verdade. Né? Então a gente, Banda Santana, primeiro. Tudo, né? Pode falar todas elas, todas. Cara, então. Foram 20 anos que eu atuei. A banda saía, eu entrava e às vezes eu chegava pro baterista e falava: mantém essa batida, que os caras vão entrar com o praticável, eu vou fazendo os scratch em cima das batidas, né? E eu vou emendar nisso. E aí eu conheci a Espínola, mas eu conheci mesmo o meio de formatura, e aí veio também uma outra conexão, que é com a Brilho, né? Eu trabalhei na Brilho 10 anos com a Beth. Com a Betinha, e eu fazia diversas com o Josué. Eu fazia diversos eventos assim, sai a banda, entra o DJ. Se você trabalhou com o Josué, querido, eu frequentei os bailes todos, eu era vendedor de formatura Banda da Santana. Brilho. Quando a Banda Croma nasceu, quando a Época nasceu, Sim. enfim, você entrava e eu não te via, porque normalmente o né? DJ... ele entra nas festas de formatura no final. Sim. Hoje já há uma mesclagem, hoje modernizou tudo. Aí, Maurício, obrigado. Hoje modernizou o sistema de DJ nas festas. As festas não são mais como eram antigamente de formatura. Mas, de qualquer maneira, caramba, a gente se cruzava sempre. Sim. E nunca realmente tivemos um approach, só depois... nas debutantes e tal. E nessa época, você saiu da Polícia Militar, vamos dizer... Eu saí, e aí o que acontece? Eu já saí, lembrando que eu estava falando do lance da Tomorrowland. Que lance que era da Tomorrowland? Pegar aquele fragmento de uma banda de formatura, corpo de balé, troca de cenário, troca de figurino. Né? Nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje, painel de LED e tal. Né? Então, era fazer que nem uma espécie de um circo de soleil, entre aspas, com DJ. Fazer o que uma banda Réveillon, uma banda Santana fazia, só que com o DJ. Você imagina o Alok hoje, esses caras famosíssimos, né? Você poderia ter sido... Caramba. Você foi um dos precursores, mas o destino não te levou a esse caminho. Por que não levou? Porque eu saí da PM e, na sequência, o que aconteceu? Entrou o Plano Collor. Ou seja, todas aquelas pessoas que iriam patrocinar esse projeto meu... Perderam tudo. Perdeu tudo. E aí o que acontece? Ficou presa a grana, né? Eu lembro. Eu falei, eu preciso me reciclar. E aí foi que começa uma coisa que me deu também um baita up, que foi a minha conexão com o Senac. No Senac, o primeiro curso que eu fiz foi um curso ministrado pelo Humberto, conhecido como DJ1, né? Inclusive, eu tenho até o diploma aí assinado por ele e tal. Eu vi aqui nas fotos. E eu fiz o primeiro trabalho que eu fiz, né, com os toca-discos, os legendários MK2 da Technics, foi nos toca-discos do Humberto, lá no Senac. Na sequência, entrou a possibilidade de eu prestar o concursinho lá rápido lá e fazer o curso de formação de radialista. Quando você fez o rádio, Léo? 1990. O rádio muda, né? Eu fiz rádio também. Eu fiz com o Ciro, né, na Rádio Oficina. Tirei o DRT na Rádio Oficina. O rádio é um divisor de águas. O rádio é sensacional. Você que faz apresentações e se comunica, o rádio te traz uma visão totalmente acima do que você imagina. Até da arte cênica, né? É, tudo. Porque o que acontece? Os laboratórios que eu vivi naquele quase um ano de curso no Senac, né? Eles me propiciaram a eu entender o porquê que eu fiz o curso de locução, porque hoje, um dos eventos que eu mais entrego nos meus 56 anos de idade, ainda é o debutante. E quando eu entro em cena num evento de debutante, pelo fato de eu ter a fusão do DJ com o mestre de cerimônia, eu uso a fórmula de um programa de rádio. Legal, hein? Eu me espelho muito no Emílio Surita, né? E no antecessor dele, o Beto Rivera, né? Ambos Jovem Pan. E o que acontece? A gente usa essa fórmula
da construção de um programa de rádio para construir o cerimonial de debutante. Que legal. Ficha técnica de locução, ficha técnica de sonoplastia, né? É um programa de rádio. Que legal, hein? E aí Você é o que entendeu? você vende para a família. Sim, sim. Porque tem um perfil, né? Um perfil específico também. Sim, sim. E tanto é que eu nunca me atrevi, por exemplo, a fazer casamento. Que é a minha área também. Casamento, eu acho que o cara ele tem que ser, entre aspas, pica das galáxias, porque, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala ali, por causa de fusão de cultos, de crenças. É uma linha, o que o Léo está comentando, eu sou celebrante de casamentos, é uma das áreas que eu atuo há 25 anos, que totalmente atrelada à comunicação, mas eu agora, anunciando os meus futuros 62 anos, eu dou essa formação para novos celebrantes, mas você tem que ter uma visão 360 graus, cuidado com o que você fala, não vai para o lado do humor. Bom, enfim, mas é uma outra pegada também. Você, já estamos aí na tua vibe aí de que ano? Então, aí é no 90, né? Anos 90. Em 92 é quando eu começo definitivamente a atuar profissionalmente como DJ, porque eu comecei a anunciar na revista Veja. Tá. A princípio era baseado no meu nome de guerra na Polícia Militar, Lima, somente DJ Lima. Aí teve um amigo meu que trabalhava com uma situação na área de vendas que envolvia a área publicitária, que ele falou, Lima é muito frio, é muito militar, é muito seco. Pega o teu primeiro nome, fraciona ele e joga o Lima na sequência. Então o teu primeiro nome qual é? Leovaldo. Leovaldo. E virou Léo Lima. Léo Lima. Leovaldo vem de Leonor, mãe da minha mãe, e Ariovaldo, pai da minha mãe. Tá. E essa junção, Léo Lima, não sei, Léo, 7 letras, é isso? Na soma? Acho que é isso. Léo Lima. E aí o que acontece? A gente começa a anunciar na Veja. Em 92, acontece a minha dissolução do meu casamento, né? E eu entrei numa bad vibe forte, grande, né? Porque a dissolução veio de lá para cá, ou seja, o meu sentimento ele ainda estava vivo, Sim. né? E foi a primeira experiência também que eu tive 92. no sentido... 92. 91 eu entrei na formatura. Então, 92... Na Espínola. Eu tava assim, numa situação de aprender a transformar energia. Pegar toda aquela melancolia, aquela angústia e jogar na música. Porque eu tive um cara que me viu tocar e ele falou, cara, eu tenho um lugar ideal. Ele viu uma festa minha para você fazer uma festa bacana, que é num single bar chamado Noturno, na Dr. Renato Paes de Barros. Noturno, né? Não sei se eu lembro se eu fui. Perto, eu ia muito no do, Memphis, da né? Matete, Memphis, perto do Banana Café. Tá. E aí Porque, você foi parar no Noturno? Fui fazer uma festa, no meio da festa a dona da casa entrou, inclusive foi muito engraçado, porque ela chegou e falou, você é residente de onde? Eu falei, eu moro com a minha mãe, com meu pai. Caraca, você é residente lá, do Hospital das Clínicas, né? Falou, não, seu Jack, você toca em algum outro lugar? Produção, corta de novo essa parte aí do residente. E aí, Léo? E aí o que acontece é que a gente pegou e a gente começou a tocar lá. No ano seguinte eu fiz o tradicional, acho que eu fui o último DJ a tocar no Tamatete. Foi uma casa hiper conhecida em São Paulo. Tamatete, Hipopótamos, né? E nesse mesmo ano do Tamatete eu fui chamado para fazer o resumo da ópera no Shopping Eldorado. Só que não rolou por uma série de fatores de ordem política local. Tá. Eles estavam em reforma e eu acabei indo para Socorro, que é a terra natal do meu pai. E lá eu levei o projeto tipo de uma autoco, uma overnight, tocando num clube muito famoso na cidade lá, chamado Associação Atlética Socorrense, que recebia numa noite mais de 1.000 pessoas, cara. Era um negócio assim surreal. Inclusive em Socorro foi quando a gente iniciou a primeira experiência de estar falando no microfone em rádio.
Foi lá em Socorro. Tá. Né? Então você fez programa de rádio lá. Sim. Que é demais, é um tesão, né? Tinha um programa chamado Remix, né? Então, produção, apresentação, era tudo minha. Você sabe que eu fiz o rádio profissional e não migrei para o rádio porque eu me formei aos 39 anos como radialista. E até então, nessa época, eu era muito velho já para o rádio. Eu tinha que migrar para Love Songs, essas áreas aí, os programas mais músicas românticas. Aliás, o Sérgio Boca, aqui gravado aqui, Léo, por que eu fui para locução, mestre de cerimônias e tal? Porque sempre quando eu ia para La Boca Romana, os garçons chegavam, pô, você é radialista, pô, você é o Sérgio Boca e tal, o Sérgio Boca da Transcontinental, né? Sim. Pô, e aí aquilo ficava, foi aos 30 e poucos anos que eu comecei a tomar consciência da minha voz, que não era uma voz de origem no início. Eu digo que eu tomei muito suco de avelã. Né? Suco de avelã, viu? Vai nessa de suco de avelã que você vai ficar com uma diabetes gigante. E aí essa é uma brincadeira, né? Porque eu tinha minha voz, aliás, voltando aqui só fazer um paralelo com o Léo, aos 16 anos eu atendi o telefone e pensava que eu era menina, né? Porque a minha voz era muito fina, de mulher mesmo, de garota. E anota aí, mais um bullying na minha carreira. Mas voltando à história do rádio, Léo, e o radialista, você que fez programa, eu fui fazer programa pirata na época. E, poxa, você com DRT, você não pode, mas não tinha opção. Sim. Pô, fui fazer lá na divisa aqui de uma favela gigantesca ali lá na Heliópolis? Perto da Heliópolis, ali, lá pro ABC, Elba, Jardim Elba. Gente, era de madrugada, que eu fazia das 9 e tal, e era tipo românticas e tal. E por que eu tô citando? Porque o rádio realmente é fantástico. Sim. É algo maravilhoso e tal. Então você fez esse em Socorrense lá e a gente tá falando de 90 pra lá, né? E aí o Léo Lima, qual foi a grande festa, Léo, que você fez que você se tornou mais famoso? Então, eu acho que, assim, você citar uma festa, eu acho que não é, assim, uma. Porque É um conjunto. É um conjunto. Porque, assim, na verdade, por que eu gosto muito de citar o rádio? Porque na formação do rádio, o rádio me trouxe o lance do teatro. O teatro... Você fez teatro? Não fiz o teatro, eu fiz o fragmento que o curso de radialista na época, ele passava por isso. A gente por fazia... cênicas? Sim, sim. Porque antigamente era novela, tal. Você passava a emoção. Sim. Pela telenovela voz. também, né? Justamente por Nossa, esse motivo. Você tá acabadão, hein? Telenovela. Meu Deus, quanta produção. Telenovela. Olha, gente, pode contratar, de verdade. Esse cara, ele tá contando a história dele, né? Lá de Dom Pedro, que ele nem imaginava que tinha um DJ, mas o Léo essa alegria dele, esse despojo. Eu tive a oportunidade, tive a felicidade de apresentar a festa de debutante da minha filha. Da sua filha, né? Cara, a Dri tava lá? Eu não lembro. Não, corta a produção. Não. É outra esposa. Outra esposa. Gente, a Cláudia. Um DJ que só tem uma mulher, não é possível. Eu só tive duas. Duas mulheres, sua filha, né? E a gente tem histórias juntos e tal, um carinho enorme. Esse ano aqui vai fazer 10 anos que eu precisei operar e tirar minha tireoide e você emergencialmente, gentilmente, brothermente, você foi lá me substituir porque eu não tinha voz. Teve um câncer. É engraçado, né? Olha como que a vida é maravilhosa. Eu tive a alegria, né, nesse contato com o Léo, já que você... E a gente tem histórias juntos e tal, um carinho enorme. Esse ano aqui vai fazer 10 anos que eu precisei operar e tirar minha tireoide e você emergencialmente, gentilmente, brothermente, você foi lá me substituir porque eu não tinha voz. Teve um câncer. É engraçado, né? Olha como que a vida é maravilhosa. Eu tive a alegria, né, nesse contato com o Léo, já que você tocou no assunto. Então o Léo teve um problema de saúde, né, há 10 anos atrás, câncer de tireoide, e tinha evento marcado com ele, e ele me ligou, falou: Edu, você pode fazer tal. Pô, eu me prontifiquei, ele ficou sem voz, né? Imagina.
E aí eu tive a alegria de poder substituir o Léo e, putz... Jorginho DJ. Mas assim, incrível. Mas assim, você falou do conjunto da obra. Você fez festas de famosos, na porque realidade, Bonner eu vi aqui, cite alguns famosos, todos são famosos. O que acontece é assim, desse lance do rádio, o que eu fiz? E desse lance da experiência, por que eu falo assim, nossa, o cara tá enrolando? Porque é fundamental eu falar dessas bandas de formatura, porque assim, elas serviram muito como um laboratório para mim de observação em torno daquilo que eles faziam. Sim, era um espetáculo. Era um show. Eu sei, era eu vivi tudo. E essa coisa do teatro. Então, o que acontece? Já nesse começo da década de 90, já em 92, eu tive uma sacada, lembrando que, uma coisa que talvez eu não tenha falado, eu tive projeto de banda. Então, eu juntei o DJ... com o vocalista de banda. Quem que era o vocalista que você queria? Você mesmo? Você cantava? Eu cantava. Não, eu tenho as referências. Sim, né? Mas, por exemplo, Então, mas você chegou a ser... Você cantava em algum nada? As bandas não saíram assim de projetos. Mas em 92, os fragmentos desse projeto incorporaram no DJ. E essa coisa de ter essa química com o microfone começou a me tornar, assim, nunca falo melhor do que alguém, mas tem um trabalho diferenciado. Agora, vamos salientar aqui, você que está nos ouvindo, você que é DJ, você vai entender. O DJ quase nunca fala no microfone. Nunca. O DJ se atenta a ser DJ, tanto que alguns DJs, que não é o teu caso... que são despreparados para falar no microfone. E às vezes o mestre cerimônias ou o apresentador não vai e o DJ tem que apresentar. Um simples recado, às vezes o DJ não quer nem falar, porque ele não tem essa expertise que o Léo, esse trajeto de passar pelo rádio, essa habilidade de manusear ou fazer volume, transição de volume, harmonia de voz, enfim, e a própria retórica. O DJ não fala, essa é a verdade. E o Léo já também é um cara fora desse meio, que traz o rádio, que traz essa locução, e ele faz as apresentações das festas. Ele não é meu concorrente, muito pelo contrário, ele é um grande amigo. Então ele é o DJ que também é mestre de cerimônias e apresentador dentro do escopo dele, do perfil dele e do perfil que o cliente opta. Shows, você apresentou? Shows, você entrou em shows, algum show legal? O que acontece? Porque a gente tem 15 minutos para rodar aqui agora, hein? É o seguinte, a gente então... desenvolveu um diferencial, né? Em pouco tempo eu descobri que a minha química ela não estava realmente em casas noturnas. Então a gente teve uma conexão muito forte com família, debutante, casamentos. Aí foi aí que você mudou. Sim, na realidade a gente adapta e a gente traz algumas fórmulas do meio de rádio. Porque a gente acabou entendendo que você é um prestador de serviço. Sim. Você está ali para atender o cliente. Então, a gente criava as mesmas fórmulas do meio de rádio para desenvolver um programa de rádio que vai ao ar pela primeira vez, só que fazendo o cliente me dar o feedback disso, para onde que a gente seguia, os ritmos, para fazer aquele pessoal feliz, independente de eu gostar ou não daquilo que eu estou tocando. Então você começou a adaptar toda a tua experiência de DJ, de radialista, de apresentador, para um perfil que estava super em alta, ainda está em alta, né? Teve uma leve curva para baixo as festas de debutante, depois voltou novamente muito forte, sempre foi muito forte. A festa de debutante é muito mais sofisticada, muito mais dispendiosa do que um casamento, saibam disso, por uma série de fatores. E aí você criou e se notabilizou nas festas de debutantes, setorizadas também e não setorizadas. Casamentos, você já falou aqui, não faz. Bodas também, eventualmente, você poderia fazer algumas inserções. E você se tornou o DJ Léo Lima, que todo mundo conhece e transitou nas cidades, nas grandes festas e tal. Agora, Léo, a pergunta que não quer calar. E hoje, Léo, que o DJ pode ser um DJ no celular? Como que é essa transição do DJ raiz
essa tecnologia, como que você veio se adaptando a essa tecnologia que hoje essas mesas gigantescas já nem precisam ser um notebook com um software. É isso? Um notebook com um software, ele conecta nas caixas no som do local e toca. Não tem mais essa... Fala para mim rapidamente, o que essa tecnologia trouxe para o teu mercado? Então, a tecnologia ela é muito boa até ao lado B, entendeu? Até virar o lado do disco. Porque, na realidade, a tecnologia ela vai fazendo a pessoa ela se tornar escravo e tudo que você não pratica, né, você atrofia. Né? Você então, não é criativo, você vai só no... A máquina acaba fazendo o trabalho para você. Né? Então, você não tem a sensibilidade do ouvido. Né? Eu ainda toco no esquema raiz, cara. Não olho para painel para ver a BPM de música. Eu uso a tecnologia a meu favor. No quê? Por exemplo, em tocar no vinil o MP3. Eu não abandonei minha raiz. Essa é uma das características. Então você leva o vinil, por exemplo. Sim. O meu setup é esse que você está vendo aí. Esse é o setup. E você tem o vinil e você tem o MP3. O MP3, através da tecnologia do Serato, você é como uma claquete eletrônica. Você sinca a música com o sinal de... O vinil, ele não tem música, ele tem um sinal de comando, um timecode. Então você sinca o timecode na música e o que você fizer ali é como se você estivesse prensando. Você toca a noite inteira só com 2 discos físicos, mas você fala, eu quero que tal música vai para aquele disco, eu quero que tal música vai para esse disco. Que negócio incrível. Ô, Léo, e hoje, quando você vai para um evento, normalmente você toca 4 horas, 3 horas, como funciona? 6 horas. 6 horas. 6 horas. Tá. E você hoje acredita que o DJ, o raiz, né? Ele ainda é procurado? E essa disparidade de valores? Porque hoje, na fotografia, por exemplo, os fotógrafos, os cinegrafistas estão desiludidos. Porque todo aquele equipamento que se comprava, tal, hoje é substituído até mesmo por um iPhone. Um iPhone dos tops aí, você faz uma gravação incrível, até edita. Eu estou dando alguns exemplos. Mas hoje, qual é o seu grande diferencial? Sensibilidade. Sensibilidade aliada à técnica e à personalidade que a gente desenvolveu. Que nem... Você tinha me feito uma pergunta que eu acho que eu nem respondi sobre situação de figura pública e tal. Eu tive o grande prazer, a honra de fazer os 15 anos da Larissa Manoela, em 2016. Ela me viu tocando, acho que 4, 5 dias antes da festa dela. Porque eu trabalhei praticamente 10 anos com a área publicitária, com a área de playback, na área de construção de filmes em produtoras. Tá. Né? TVC, que tinha a conta do McDonald's, 5,6 filmes. Então, a gente fez muito trabalho e a gente traz também fragmentos desse trabalho para o desenvolvimento de um evento social, né? Colocar o cliente como diretor e roteirista. E eu tive aquela coisa, da mesma forma que você toca para 30, você tocar para 3 mil. Que é o caso dos eventos corporativos, onde a gente às vezes abre Capital Inicial, JQuest, Araqueto... E conforme a proposta do evento, das agências, que a agência não tem limite, né? A criação, a agência de criação, naquilo que faz o meio de evento corporativo. Então, é aquele negócio, você abre para a banda sai, porque a banda vai tocar no máximo 2 horas de show. Terminou a banda, o que acontece? Você, de imediato... assume o comando novamente e leva a festa até o final sem deixar a vibe cair. E essas bandas acabam se tornando para mim o quê? Também laboratório de observação e desenvolvimento do meu trabalho. Então o que acontece? Linkando essas informações com essa última pergunta que você me fez, eu acho que assim, o ser humano ele nunca vai ser substituído, principalmente no que concerne a arte, pela máquina.
porque a máquina não tem vida, ela não tem sentimento, ela não tem sensibilidade. A inteligência artificial que vem, claro, todos os recursos que acompanham a inteligência artificial, jamais terá, com certeza, a sensibilidade nossa, né, de atendimento a uma necessidade, a um foco específico, a uma emoção específica, um sentimento. Porque você transforma sentimentos, emoções e sonhos através da música, da sua arte. Isso é insubstituível, com certeza, né? E eu vejo que... Deixa eu tirar aqui. Produção, pronto, voltou. E eu vejo que, assim como eu faço formatura, ainda tenho feito formatura, existem expectativas, né? Você lida com pais, sonhos, sim, gerações, sim. 3 gerações. Sim, exatamente. E hoje eu entrego os casamentos das meninas que um dia foram minhas debutantes. Você não quer nem me lembrar, né? Hoje eu celebro o casamento também. Olha, eu vou falar uma pra você. E eu tô numa vibe de... Matusalém. Aqui, Maurício, burnout, não é possível, Matusalém. Porque é o seguinte, daqui a pouco, eu não sei até quando eu vou me fingir de jovem. Mas os castings da vida já estão me excluindo. Eu já entrei, olha, na faixa do idoso eu já tô, só falta o cartãozinho, eu dou carteirada já em banco, tudo. Léo, pra gente tá quase encerrando, eu queria que você me contasse, olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Tá aqui umas coisas de... Aqui, atuais, vamos lá, atuais. Maurício, eu vou te falar uma coisa, viu? Esses caras aqui que eu tô aqui numa vibe erradíssima, Maurício. Maurício, põe a minha tela, Maurício, põe a minha tela. Pelo amor de Deus, eu tô perdendo um time aqui. Quem não tem edição? Corta pra o cameraman, corta pro Léo Lima. Ô, Léo, como ficamos, então, com relação ao nosso futuro? O que você vê hoje, você como DJ de renome, raiz... que tem toda essa sensibilidade, qual é o caminho? Bom, primeiramente, é você nunca perder a fé, Deus no comando, sempre. Eu acho que a gente... Nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Eu digo isso. Eu acho que é por aí. E é como o Haroldo Dutra Dias fala. Você entra num avião, você não conhece o piloto, você não conhece o copiloto, não sabe o estado de conservação daquela aeronave. Você simplesmente entra lá e confia. Por que você não vai confiar em Deus, né, cara? Então, um homem de pouca fé. Confia, meu. E faz a sua parte. Não é confiar e ficar deitado na rede, né? Faz a sua parte. Você tem feito cursos novos, você estuda, o que você faz para se atualizar? Porque você é um apaixonado pela música. Então, eu sou um apaixonado, mas nesse lado eu confesso para você que eu não sei se eu sou um preguiçoso ou se eu não tenho uma correta administração de tempo, né? As coisas, elas acontecem que nem... Atualmente, eu tenho um lance que está acontecendo bem curioso. Eu tenho um cliente fantástico, o Dr. Geraldo Paglia, que em 2007 eu fiz os 15 da filha. Em 2009 eu fiz os 50 dele. 30 de dezembro o pessoal não deixou eu subir. Uma festa de 100 pessoas na praia de Guaratuba virou um Réveillon para 1.200. E o último Réveillon que eu entreguei para ele foi para 4.500 na praia de Guaratuba. Legal. Né, no condomínio Costa do Sol. Para esse cliente, 12 eventos. E ele o ano passado, ele virou e falou para mim assim, eu na cadeira de dentista dele, ele virou, vamos fazer um flashback lá no Boteco Torrilha? Isso. Vamos encerrar agora a nossa entrevista com fala e me fala aonde, como e então, que dia. O Torrilha, ele fica ali no Trimais Place Tucuruvi, né? Um shopping. E o que acontece? A gente fez essa edição em setembro. E assim, eu tô há mais de 20 anos, é como eu te falei, eu não tenho muita conexão com casas noturnas pela tratativa que eu acho extremamente unilateral. Eu não entro em nada para ser unilateral, nem para mim, nem para você, nem para ele. Tem que ser para todo mundo. Tá.
tem que ser para todo mundo. Você não pode viver uma vida olhando somente para o seu umbigo. Tá, então me dá o endereço do Torrilli. Torrilli fica lá na Avenida Tucuruvi, tá, né, 200. A gente já entregou 5 edições desse flashback, era para ser 1. Só que o que acontece? Todos esses clientes... Que das garagens, tal. Eu vou para lá com a minha esposa. Garagem, desde o bailinho de garagem. Os meus amigos de 50 anos de amizade, que estudaram comigo da primeira até a 4ª série, os que foram nos meus primeiros bailinhos de garagem, os meus primeiros clientes, todo esse pessoal tá indo. Então a casa, ela lota. Qual é a capacidade lá? De 250 a 300 pessoas. Tá, e que dia que vai rolar o próximo, Torrilli? 23 de fevereiro, edição número 6. Tá, então me dá todos os seus endereços pra gente te achar na internet, na rede. dj.leolima.oficial. dj.leolima.oficial. Léo, que privilégio, que papo leve, gostoso. A gente tinha que fazer um double. Eu vou te reconvidar de novo para você contar. A gente vai falar um pouquinho mais das histórias, dos casos. O Maurício, o meu diretor, tá quase me chutando aqui, porque eu fico olhando para a câmera errada. Maurício, produção, hoje eu tô naqueles dias, tá? E gratidão. Você falou de Deus. Deus é muito presente na minha vida. Eu falo de Deus sempre. É fundamental você ter Deus na sua trajetória. Sim. Você já deixou o seu legado. Eu também já deixei o meu legado. TV e outras coisas que nós fizemos. E é uma alegria grande você ter aceito o meu convite, ter vindo para cá. Então, encerramos o Edu Lopes Podcast com essa grande presença desse cara incrível, que é o Léo Lima. Muito obrigado. Em breve você vai saber o dia da estreia do nosso programa. Grande abraço.